Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos hoje, meus irmãos, na segunda carta de São Pedro. A segunda carta de São Pedro, ela tem 3 capítulos, mas nós faremos os capítulos 1 e 2. Eu vou deixar o capítulo 3 para amanhã, porque eu acredito que ele seja de uma forma particular muito especial, né? Então eu acho interessante a gente trabalhar esse capítulo então à parte, né? Então a gente vai ficar hoje com os capítulos 1 e 2 e amanhã a gente faz o capítulo 3. Vamos rezar então juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E essa carta começa então dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo, alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa. Graça e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Olha só o que vai dizer então esse versículo 3. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Então, é aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? De certa forma, quando ela dizia se era mais fácil para o céu ou para o inferno, né? Que as pessoas pensam que é mais fácil para o inferno. Santa Teresa d'Ávila dizia não. É mais fácil para o céu, porque para ir para o céu a graça de Deus colabora conosco. E a graça de Deus é o que há de maior que a gente possa ter nesse mundo, né? Se nós temos o auxílio da graça, nós temos tudo. Então aqui vem falar desse poder divino que nos deu aquilo que nos é necessário, tudo que contribui para a vida e a piedade, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Lá, continuando no versículo 4, por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível por unir à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Então vem falar aqui de algumas coisas essenciais, né? Vem falar da fé, da virtude, da ciência, da temperança, da paciência, da piedade, do amor fraterno e do ápice, a caridade. E aí diz no versículo 8, se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui vai dizer que se nós tivermos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraterno e caridade, se a gente tiver essas virtudes em abundância,
nós não ficaremos sem frutos no conhecimento de nosso Senhor. Porque sem essas coisas vai dizer que nós somos míopes e cegos. Vai dizer então que nós nos esquecemos, sem essas virtudes, nós nos esquecemos da purificação dos nossos antigos pecados. Então nós precisamos cuidar para assegurar a nossa vocação e eleição. Gente, não é fácil, né? Mas nós precisamos pensar para que foi que Deus me escolheu. E nós precisamos colocar os nossos olhos nisso, para que a gente não se perca. Assim, procedendo desse modo, não tropeçarei jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis porque não cessarei de vos trazer à memória essas coisas, embora estejais instruídos e confirmados na presente verdade. Vamos lá no versículo 16, vai dizer assim: na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos. E aí Pedro vai narrar aquela subida ao Monte Tabor, né? Pedro, Tiago e João sobem o Monte Tabor e eles veem Jesus se transfigurar ali, né, também chamado o Monte da Transfiguração. Eles veem a glória de Deus. Ele vai dizer aqui, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: este é meu filho muito amado, em quem tenho posto meu afeto. Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Meu Deus, que maravilha, né? Essas testemunhas, eles que viram. E porque eles viram, e porque eles viveram, eles puderam contar. E porque eles puderam contar, chegou até nós. E porque chegou até nós, nós cremos. E porque nós cremos, é aberta a nós a porta da salvação. É uma grande graça, né? Versículo 20, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. E pensando nas profecias, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, pensando nos grandes profetas, nós precisamos tomar posse daquilo que o nosso batismo fez conosco, né? Somos sacerdotes, profetas e reis, né? E que o Senhor nos dê a graça de nos tornarmos verdadeiros, autênticos profetas, né? Capítulo 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e sua ruína não dorme. Então Pedro vem falar aqui da realidade dos falsos doutores, né? Que vem se introduzindo, né, no meio de nós, disfarçadamente, através de seitas perniciosas. Então nós temos que tomar cuidado com as desordens que muitas vezes são introduzidas no nosso meio, né? Muito mais hoje que nós temos uma internet na mão e que tanta doutrina falsa vai entrando, né, através da internet, e a gente vai acreditando em tudo. Nós temos que ser mais espertos, né? No versículo 8 vai dizer assim: esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos, falando aqui da pessoa de Ló, seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias.
embora os anjos superiores em força e poder não pronunciem contra elas, aos olhos do Senhor, o julgamento injurioso. E aí vem falar aqui da realidade do castigo, né? Do juízo. Vem dizer que principalmente aqueles que correm atrás de desejos impuros, atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade, audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, né? Nós temos que tomar cuidado, nós vivemos num mundo, numa sociedade onde as impurezas, né? Onde tantos pecados, eles, como eu já disse outras vezes, eles são fáceis, né? Eles estão aí para quem quiser, na hora que quiser. Então nós temos que ser uma geração vigilante. Nós temos que ser uma geração que está de pé, né? Uma geração que está atenta e que está vigilante na oração. Vem dizer aqui no 13, encontram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. É mentira, né? Não é mentira, é verdade, né? Aquilo que antigamente muitas vezes era vivido às ocultas, as pessoas só faziam escondido, só faziam ali à noite, só faziam às escuras. Hoje em dia não, às claras, né? À luz do dia, a nossa geração se entrega às libertinagens. Homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar, enquanto se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes, têm o coração acostumado à cobiça, são filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o salário da iniquidade. Mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Então vem fazer a comparação, né, com a loucura desses homens, fazer a comparação aqui com Balaão, né? A Balaão, que a mula teve que falar, né? Ai, meu Deus, eu tô precisando de umas mulas começar a falar no nosso tempo, né? Precisando de uns cavalos, umas vacas, umas mulas, começar a falar para ver se cala a boca dos falsos profetas, né? Ou para ver se a gente escuta alguma coisa, né? Versículo 20. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer. Gente, vamos prestar atenção no que está falando aqui no final do capítulo 2. Vou ler de novo, pausadamente. Vamos prestar atenção. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, que tiveram uma experiência com Jesus, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e voltam para o mundo. Se a gente tivesse consciência disso, meu Deus, e não ficava voltando para o mundo. Não dá para ficar voltando para o mundo, gente. Não dá para ficar voltando para o mundo. Não sou eu que estou falando, não sou juíza de ninguém. Eu falo isso com toda a caridade do meu coração, mas a gente não pode ficar voltando atrás. A gente não pode ficar voltando atrás. A gente renunciou ao mal, a gente renunciou ao pecado, a gente começou a seguir Jesus e a gente volta atrás. A palavra de Deus vai dizer aqui que o estado dessa pessoa fica pior do que o primeiro. A pessoa, ela entra num estado pior do que o primeiro estado que ela tinha. Não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás. Não dá para voltar, né? Não dá para voltar. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Voltar para o vômito, né?
voltar para a vida suja, para voltar para a vida velha. Deus tinha te lavado, Deus tinha purificado, Deus tinha enviado o Espírito Santo, Deus tinha renovado, Deus tinha restaurado, Deus tinha reerguido, tinha te dado a chance de uma vida nova. Você vai agora voltar para a vida velha? Eu vou agora voltar para a vida velha? De jeito nenhum, perder o tesouro que nós encontramos. Não dá, gente, não dá. É aquilo que a música do Diácono Nelson Correia, que ela é mais do Padre Jonas do que dele, né? E que o Padre Jonas canta e que ressoa no nosso coração. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, né? A gente canta, olha, o mar é Deus, o barco sou eu e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Tá querendo voltar para o porto que era seguro, eu nem consigo ver mais, diz a música, o porto que era seguro. Gente, não vamos ter saudade das cebolas do Egito, não. Sabe o que é as cebolas do Egito? Que o povo, quando foi liberto da escravidão do Egito, né, lá no Egito eles comiam cebolas, né? No Egito tinham as cebolas, as iguarias do Egito, né? Eles tinham saudade das cebolas do Egito. A vida velha, mesmo na escravidão, às vezes a gente sabe que a gente vivia na escravidão do pecado, mas a gente fica com saudade das cebolas do Egito. Misericórdia, que o Senhor nos livre das cebolas do Egito, né? Que o Senhor nos livre de querer voltar atrás, que Ele nos guarde. Hoje, no dia da anunciação, nesse dia em que o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e anuncia que ela será a mãe do Salvador, nesse dia em que o Verbo de Deus se faz carne no seio da Virgem Maria, que a graça de Deus também se faça carne em nós, que Jesus Cristo se faça carne em nós, na nossa carne, né? Não mais como no seio da Virgem Maria, mas que Ele seja em nós. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora que ela nos ajude nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.